Olá, bom dia. Às 15 para as 3 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, aqui na série A Manipulação das Religiões e dos Mitos Bíblicos pela Elite Dominante. Com uma especificidade, demos um pulo para explicar a guerra Rússia-Ucraniana. Então, temos aqui agora uma explicação a fazer. A minha verve, o meu sangue ferve quando a verdade está em jogo. Isso se chama o dom da profecia. Quando Isaías diz a Acabe, depois que ele duvida da sua própria restituição da vida, do perdão do seu pecado, Isaías volta e diz a ele: Deus perdoa o teu pecado, Acabe, não morrerás. E Acabe diz: mostra dúvida. Isaías, inflamado pelo Espírito Santo, diz: pede um sinal acima no céu, ou abaixo na terra, ou na profundeza das águas. E Acabe, temeroso, porque o profeta se transfigurou, como eu me transfiguro, e disse: pois um sinal vos será dado, Israel. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim é. Quando o Ruach HaKadosh toma conta do profeta, ele perde completamente a noção de si, e muitas vezes vocês podem ter tido a noção de que ao contar a história, cujo livro básico está sendo este, vocês poderiam estar diante de um antissemita. Ora, a maior imbecilidade do mundo seria um cristão antissemita. Jesus Cristo é semita. Os 12 apóstolos são semitas. A segunda geração apostólica é quase toda ela semita. Logo, um cristão semita é um quadrado redondo. Portanto, respeitem essa característica. Quando o Espírito me toma, quando a verdade está em jogo, o meu corpo aquece, eu sinto um fogo devorador. E é assim que é definido na Bíblia. O nosso Deus é um fogo devorador. Então, o Ruach HaKadosh, o sopro de Deus, que se mostra como um sopro, e assim está descrito em Gênesis: V'ruah Elohim mirakfet afenei chamaim. V'ruah é o Espírito, Elohim, de Elohim, mirakfet, pairava, chamaim, sobre as águas. V'ruah Elohim, Ruach HaKadosh, o Espírito, o sopro. Quando ele se manifesta, eu me transfiguro, eu me transformo. A verdade é imposta de maneira brutal. Assim foi. Quando os profetas falavam, quando Jesus Cristo falava, e quando foram invadidos pelo Espírito, eles tinham essa força que eu chamo de dinamis. E assim foi quando Eliseu fez o altar dele, depois dos profetas de Baal terem tentado, e disse: o verdadeiro Deus não precisará de fogo, que o homem ateie fogo ao sacrifício. Esperou e disse: façam sacrifício. E os profetas de Baal tentaram oferecer os bois gordos, 1000 bois, a Baal, sem sucesso. E então Elias preparou o seu altar da maneira como é dada pelo Espírito Santo. Depois
abre os olhos, abre os braços para o céu e diz: Javé, mostra teu grande poder. E vem fogo do céu e consome a vítima, as pedras, a água e tudo. Num assomo quase que de fúria. Fúria essa que depois vai fazer com que Elias decapite 1000 sacerdotes de Baal. Então, vejam como eu me altero. O Ruach HaKadosh, o vento divino. O Ruach Elohim, o espírito de Elohim, o vento de Elohim. Não me tomem por antissemita. Quando a verdade está em jogo, Jesus Cristo diz: recebereis a promessa do Pai, o espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas que vós conhecereis. Ele vos ensinará todas as coisas e vos dirá novas. O espírito da verdade. Quando a verdade está em jogo, ele sopra, e o sopro dele é quente, e o meu corpo se aquece. E eu tenho que vestir essa roupa, porque se a vontade é tirar tudo, porque o calor é enorme. Mas alerto a vocês, então, não me tomem por um antissemita. O antissemitismo é a maior brutalidade e a maior contradição para um cristão. Mas não posso impedir que quando sinto o Espírito em mim, então digo verdades duras. E essas verdades duras, como eu disse no vídeo passado, podem ser às vezes tomadas por antissemitismo. Agora, serenando um pouco, respirando, vamos agradecer aos que têm usado o nosso Pix, 223-992-67753, para fazer o nosso depósito. Precisamos de ajuda, né? Será bem-vinda qualquer tipo de ajuda, e temos recebido as mais variadas, desde R$ 3,50 até R$ 800, numa variação tremendamente incompreensível, mas cada um doa aquilo que está segundo suas posses. Um aluno me pediu um vídeo porque eu disse: peça material, tenho mais de 4.000 folhas, livros, apostilas, peçam. Ele pediu e disse: quanto custa? Eu disse: R$ 20. Ele mandou 100 pelo Pix, ontem de noite. Então, o que eu faço não tem preço, porque eu não faço por mim. O que eu recebi não foi somente a inteligência, foi também pela leitura da inteligência, mas a maior parte veio da fonte cósmica da informação, como os russos chamam, registros acásicos, e eu chamo do Logos, o pensamento pensante. Então, pedindo a vocês o Ahavit, como diz Renato Santos, por favor, vocês esquecem de colocar a mãozinha, o dedinho. É importante, impressione o YouTube, ele vai recomendar meu vídeo. Se vocês querem que o nosso canal cresça, está crescendo, graças a Deus, coloquem o like. E, finalmente, aqueles que têm se matriculado no Colégio dos Magos Caldeus, ou têm, através do Zap, feito uma consulta e pago essa consulta, pago, não é bem uma palavra, retribuído, doando aquilo que quer. Então, o nosso projeto está de vento em popa. Está totalmente sendo abençoado por Deus, e o nosso sonho se tornou realidade. Eu perguntava: meu Deus, para que tu me desse tanto conhecimento se eu só tenho 36 alunos? Acabo de receber, há 3 dias atrás, do YouTube, um comunicado de que nós atingimos 90.000 visualizações. Isso quer dizer que aquele conhecimento que Deus me deu e que eu reclamei a Ele, porque só tinha 36 pessoas para dizer, agora o YouTube manda para mim um comunicado oficial dizendo: parabéns, os seus vídeos estão atingindo 90.000 pessoas no mundo todo.
E nós temos 2 alunos, um casal de alunos na Austrália, 2 na Suécia e 2 na Bélgica. Portanto, são casados. Então, 2 casais de alunos na Suécia, 2 na Austrália e 2 na Bélgica. Então, atingimos o mundo. Agora Deus respondeu: eis aí porque eu te dei esse conhecimento. Agora é a hora. E aí a minha voz agora atinge 90 mil pessoas. Hoje foi a última comunicação do YouTube. Como se ele dissesse: é no meu tempo, não no teu. E aí eu sorrio diante da minha ingenuidade e da minha arrogância de querer que as coisas sejam como eu planejo. Porque quem faz ser é Javé. Ele é o sendo. Eu sou aquele que faz ser o que é. E aí ele me ensina pedagogicamente, dizendo: não era naquele momento, é agora, e vai crescer. Já temos 90 mil pessoas que veem os nossos vídeos. 90 mil não é pouca gente, eram 36. Então, a função desse vídeo é dizer a vocês: quando a verdade está em jogo, eu me sinto tomado por uma coisa que Paulo diz que é o dom da profecia. E o dom da profecia é um carisma, é um dom do Espírito Santo. E o sopro do Espírito é quente. É ele que no Pentecostes se coloca como uma nuvem de fogo sobre o cenáculo e línguas de fogo descem sobre os apóstolos. E mais uma vez repito, Paulo diz: o nosso Deus é um fogo devorador, repetindo os profetas. Então, quando eu ficar enfurecido, ficar empolgado e falar coisas rudes contra os judeus, por favor, não tenham a menor ideia, não concebam que você está diante de um antissemita. Seria uma estupidez um cristão ser antissemita. Aliás, qualquer pessoa, porque ninguém pode ser xenófobo. Somos todos irmãos. Se alguém crê em Deus, sabe que somos filhos do mesmo Pai. Se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Se somos irmãos, não podemos ser contra ninguém de nenhuma nacionalidade. Já aí cai o antissemitismo. Mas, no meu caso, é mais acentuado. Sou cristão. Cristão convicto, batalhador, lutador. Como diz Paulo de Tarso: combato o bom combate. O Espírito da verdade me toma. E quando ele me toma, eu sou duro, sou rijo. E aí, se falo dos judeus, digo a verdade mais dura contra eles. E aqui está a explicação por quê. Os judeus se esqueceram que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o brilho do seu reino foi, segundo o profeta Daniel, decifrando um dos sonhos do rei, em que ele se via na noite escura, num vento e uma árvore grande, animais pastando debaixo da árvore e pássaros nos seus galhos. E o rei disse a Daniel: traduz o sonho para mim. E Daniel disse: Senhor meu rei, Deus quis mostrar ao mundo que te constituiu o seu monarca, que o seu reino é universal. O reino de Nabucodonosor era universalista, acolhia todas as pessoas. Babilônia tinha emprego para todos que queriam trabalhar. O universalismo que Jesus Cristo vai pregar e que o judeu não conseguirá entender. E aí a minha revolta, porque é claro demais, já está aí quando Daniel diz a Nabucodonosor: o Senhor de toda a terra, o Deus vivo, o Rei de todos os mundos, te constituiu exemplo para que tu saibas que ele quer um reino universalista, aberto a todos, como tu tens feito. A Babilônia é uma cidade cosmopolita. Mais ainda,
Isaías vai fazer uma profecia, e essa profecia vai prenunciar a destruição de Nabucodonosor. E essa profecia, Isaías diz: chamarei meu filho Ciro, o persa, o meu ungido. Ungido é Mashiach. Ciro é persa. Como pode ser o Mashiach na mentalidade judaica, se o Mashiach tem que ser descendente de Abraão? O que é então ser descendente de Abraão, se Ciro, o persa, é chamado de Mashiach? Viram? Por isso que a minha verve e meu sangue ferve, quando vejo a ignorância e a estupidez dos judeus de não perceberem isso e de fazerem o que estão fazendo no mundo hoje com a guerra Rússia e Ucrânia, que é obra deles. Então, vamos agora ficar mais calmos e vamos ao início. Tudo começa no livro do Gênesis. E nós temos aqui uma Bíblia preciosa, que eu usei no seminário beneditino, ou Velho Testamento hebreu-inglês, escrito pelo Dr. George Rickenberry, editado pela Kregel Publications, que aqui dá uma palavra preciosa. No mito de Gênesis 2, que está marcado aqui, Adão e Eva pecam. E aí, depois desse pecado, Deus faz um inquérito, um juízo, Javé. E Javé diz, quando julga Adão, que ele ganhará o pão com o suor do seu rosto. E a Eva, que ela será submissa ao seu marido, ou seja, a mulher será sempre menor do que o homem. Estamos vendo isso ainda hoje. Se uma mulher e um homem ocupam o mesmo posto de trabalho, a mulher ganha menos. Embora haja Angela Merkel e outras grandes mulheres, mas a mulher ainda é vista como menor do que o homem. O evangelho de ontem mostrava que Maria Madalena foi dada como, foi constituída testemunha da ressurreição de Jesus para quebrar isto, porque o povo tem cabeça dura, parece que emburreceu, parece que está com os olhos tampados. Na iniciação maçônica começamos com os olhos vendados, e parece que essa venda não é tirada do ser humano, na maioria das pessoas, nunca. A palavra, então, aparece, a palavra que eu quero explorar agora, quando Deus julga a serpente. Diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre sua, aspas, e a, aspas, dela. A palavra está aqui, grifada em vermelho. Seed, em grego, em inglês. Em hebraico, a pronúncia é tzra. Tzra. Sabe o que significa? Esperem um pouquinho, porque vai aparecer em Abraão. Porém, inimizade entre ti e ela, diz Deus à serpente, entre a mulher e ti, entre a, aspas, a palavra vem, e entre a, aspas, e a palavra vem. E quando dá a Abraão a mesma promessa, a mesma palavra aparece aqui. Vou colocar de novo para vocês. Em cima, hebraico. Está traçado de vermelho. Embaixo, em inglês. Seed. Quem sabe um pouquinho de inglês não terá muito esforço para saber que a palavra seed quer dizer semente. E se pegarmos no dicionário de hebraico-português, de hebraico-espanhol, e formos pegar a palavra semente, seguida, sensilo,
separado, senda, já passamos, seminal, sêmen. Encontramos aqui a palavra. Olha ela aqui. A palavra é, portanto, Tsra, Tsader, Resh, Ain. Tsader, Resh, Ain. Sêmen. Semente já seria um eufemismo. Está aqui no dicionário. Eu fiz uma seta vermelha. Sêmen. Então, a tradução de Gênesis 1 é escandalosamente: porém inimizade entre a mulher e ti, entre a semente dela e a tua semente. Está aqui. Entre a semente dela e a tua semente. Aqui dela, aliás, entre a tua semente da serpente, terminado em um kaf final, e a semente dela, terminada por um re final. E a palavra é, em hebraico, sêmen. Sêmen. Aí nós vamos entender a circuncisão. Aí nós vamos entender porque Deus fez com que Abraão consagrasse o seu pênis através da circuncisão. Escrever em caneta vermelha, preta, mas não precisa. Está vista claramente, ó. Tsader, Resh, Ain. Sêmen. Não é nem semente. Os tradutores, escandalizados, escreveram posteridade. Entre a sua descendência e Abraão, darei a tua posteridade a terra. Não. A palavra certa é sêmen. Entre o sêmen, mas mulher não tem sêmen. Então, Abraão foi feito. Então, em Eva fica meio incompreensível Deus dizer a serpente que colocará inimizade entre o sêmen da mulher e o sêmen da serpente. Obviamente é uma metáfora. A mulher aí simboliza a igreja do Deus vivo, que peca, que erra, que se deixa seduzir por Satanás. E a serpente é Satã, Samael ou Lilith, como os rabinos queiram, mas aí a palavra sêmen, que vai ser traduzido por descendência, ou descendente, ou progenie, ou qualquer coisa para não escandalizar o leitor, na verdade é o sêmen. E aí os judeus, baseados nisso e sabendo disto, sabendo que a circuncisão é a consagração do pênis, um corte feito no prepúcio, um pacto de sangue, para dizer que o que sair dali é sagrado e é consagrado a Deus. Ou seja, a semente da vida, agora entra a palavra semente, é o sêmen. E o sêmen é produto do sangue. Portanto, ali tem um pacto de sangue. Através do corte no prepúcio, há um fio de sangue, um filete de sangue. E o prepúcio depois incha. Eu sou circuncidado por circunstâncias que já contei antes, para fimose. Então, terminei sendo semente de Abraão. Curioso, não? Sou batizado e circuncidado. Então, vejam como é lindo, como é belíssima a interpretação. Então, a Berit Milá, que é assim que se chama em hebraico, a circuncisão é a consagração do pênis a Deus, porque dali sai o sêmen, e o sêmen produz a vida, e a vida é posse absoluta de Deus. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Diz São João quando fala de Jesus Cristo. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus dirá depois: eu dou a minha vida e a tomo de volta. Este é o poder que o Pai me deu.
Então, tudo isso é simbolizado pela palavra sêmen. Agora, se traduzirem por posteridade, por descendência, aí, para não escandalizar os pobres leitores da Bíblia, que na maioria são ignorantes, mas a palavra é sêmen, que aí já pode colocar como semente, seria uma variante aceitável, e aí quando se coloca posteridade fica complicado, porque diz, Deus apareceu a Abraão e disse, darei essa terra que pisas, Canaã, a tu e a tua semente. Aí aparece a Isaac, repete. Aí aparece a Jacó. E aí a Jacó, embora apareça em Canaã, aí a promessa fica mais complicada. Porque eles olham para o céu, olham para a terra. Tem uma escada entre o céu e a terra. Olha para o oriente e para o ocidente. Tudo isso darei à tua semente. E aí o judeu vai considerar isso como sendo exclusivamente dele. Mas e Nabucodonosor? Que foi um protótipo do Mashiach, porque tinha uma mentalidade universal e cosmopolita. E Ciro, o persa, que é chamado especificamente de Mashiach. Você sabe o que é chamar um persa de Mashiach? Palavra exclusivamente dedicada ao hebraico. O Mashiach era o enviado de Deus, a encarnação de Javé, o maior de todos os anjos, você já sabe pelos vezes anteriores, que se tornaria carne e seria, portanto, o Deus na terra para levar os judeus ao reino, a um reino. E esse reino é que é o motivo agora da guerra russo-ucraniana. Luta-se por um reino. De um lado, Putin quer estabelecer esse reino. Do outro lado, a OTAN quer estabelecer esse reino. Essa é a verdade sobre a luta. Putin é como se fosse a reencarnação, o ressurgimento do último czar, Nicolau II. Deixa eu abrir o jogo agora. Mais uma vez, o espírito da verdade. Parece que Putin, então, vindo de origem humilde, restabeleceu o czarismo. Muitos repórteres chamavam ele de Putin V, porque Nicolau II, então, foi o último czar, como se ele fosse o ressurgimento do czarismo. E ele luta por um reino que não seria de um descendente de Abraão. Mas Ciro não é chamado de Mashiach? E Ciro não é persa? Chamarei meu filho Ciro o persa. Ele não me conhece, mas eu o conheço. E do outro lado, a OTAN, dirigido pelo judeu da Carral. Carral fundada por Esdras. Aqui está dito. E a Carral chega à seguinte conclusão. Deus prometeu a semente, a descendência de Abraão, a terra. Em Jacó fica claro. Mas acontece que os irmãos de José, filhos de Jacó, tentaram matar José, venderam José. Foram punidos com 400 anos de cativeiro. Isso Esdras não vê. E logo depois Moisés os libertou. E durante a caminhada do deserto foram punidos e morreram todos aquela geração. E por quê? Porque Deus deu a Moisés a aliança do Sinai. Não bastava, portanto, somente a aliança de sangue. Não bastava somente a Berit Milá. Não bastava apenas ter sangue de Abraão. Na verdade, é ser semente de Abraão. Não bastava apenas nascer do sêmen de Abraão. Então, não bastava ser consanguíneo de Abraão. Por isso, João Batista diz, não penseis em vossos corações, somos descendentes do sêmen de Abraão. Porque Abraão... Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Essa frase vai ser colocada na boca de Jesus. E Jesus, no Evangelho, vai dizer especificamente, aqui no capítulo 8, na discussão entre Jesus e Abraão, ele vai dizer aos fariseus e saduceus, vós confiais na salvação, porque dizeis, somos o sêmen de Abraão. Pois eu vos digo,
se fosseis sêmen de Abraão, não haveria de querer me matar, porque Abraão obedeceu a Deus. Era necessário, além de ser o sêmen de Abraão, praticar as obras de Abraão. E diz, e vós não praticais as obras de Abraão. É preciso dizer que naquela época o filho herdava a profissão do pai. Jesus era carpinteiro porque Jesus era carpinteiro. Não adianta alguns teólogos dizerem que ele era pastor, porque Nazaré era uma cidade eminentemente pastoril, agropecuária. Mas acontece que temos todas as provas. O filho do carpinteiro, chacoteado porque fabricava cruzes para serem crucificados revolucionários judeus, e morre na cruz. E Jesus daqui, não basta ser sêmen de Abraão. Por que não basta? Porque Moisés veio e Moisés trouxe uma novidade. Além de ser sêmen de Abraão, é necessário obedecer ao pacto do Sinai. A aliança do Sinai é dada por Javé. 613 preceitos. Mas não é só isso. É cumprir de coração a vontade de Deus. A carta aos Hebreus diz, ele tornou-se obediente, embora feito homem, na figura humana, humilhando-se a si mesmo e rebaixando-se, e obedeceu em tudo até a morte e morte de cruz. Por isto Deus o exaltou, porque foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Não basta ser semente de Abraão. É necessário a obediência à vontade de Deus. Para isso, Moisés deu uma lei escrita, a aliança do Sinai. Para isso, no Deuteronômio, Josias, sabemos que o Deuteronômio atribuído a Moisés, o Pentateuco, o Deuteronômio de Josias, dá as bases de uma nova sociedade, que é a mesma coisa de Moisés, né? O código deuteronômico é a lei que Israel deve seguir, e que Israel nunca segue. E aí, Esdras, o canalha, vai chegar a uma conclusão. No cativeiro babilônico, que é mais um castigo, porque prevaricam, porque estão sempre se misturando com as prostitutas moabitas, amonitas e dos outros povos, e assim descumprindo a lei de ser um povo puro, sacerdote régio, um povo de sacerdotes que obedecesse à vontade de Deus, e eles jamais cumprem isso, e querem que Deus os favoreça, e Deus desconstrói a ideia de reino que tinha prometido a Eva, mítica, no paraíso, e mas o filho dela vai vencer, o sêmen, a descendência dela vai vencer Satã, e a descendência de Abraão vai possuir a terra. Estamos nisso. A luta Rússia e Ucrânia é exatamente isso. Mas o idiota do Esdras vai desprezar tudo isso, e os profetas só nos atrapalharam. Ao obedecermos a eles, nós terminamos ficando subjugados a certas limitações para conquistar o mundo e realizarmos o reino dos judeus. Não temos outra alternativa. Os fins justificam os meios. Usaremos qualquer meio para chegarmos a esse fim. Esse é o pensamento de Esdras, e essa é a Kahal, que quer dizer assembleia, a anti-igreja, a sinagoga de Satanás, como São João Evangelista chama nas cartas a Esmirna e Laodiceia. Então, Esdras introduz uma novidade extremamente perversa. Não me importa como teremos a posse da terra. Ao contrário das bem-aventuranças, em que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a terra será herdada por aqueles que agirem com mansidão, os pacíficos, diz o rabino Israel Davidson Weiss, que a ocupação da Palestina é um crime. E havia uma lei que agora está sendo discutida no parlamento, que isentava os filhos dos judeus ortodoxos do serviço militar, e agora querem que eles peguem em armas contra os palestinos, mas eles não consideram lícito lutar com os palestinos, porque a Palestina é dos palestinos. Então, Esdras vai quebrar
tudo isso e vai dizer: a minha vontade é lei. Como eu estupidamente achava que Deus me deu tanto conhecimento para 36 alunos e agora 9.000 pessoas. E aí Esdras vai se tornar, vai fundar um governo invisível. Vai sequestrar o Templo de Jerusalém, como está extremamente bem colocado pelo padre Frederico Dassler, aqui nos seus comentários, e como está num trabalho de Célio Silva, aparentemente sobre Melquisedeque, mas em que ele vai dizer que Esdras tornou a Palestina um feudo dele, depois de ter tomado o templo, e os judeus se submetiam docilmente, incompreensivelmente. Ele vai terminar o trabalho dele dizendo isso. Ele vai terminar dizendo: incompreensivelmente, a comunidade pós-exílica e o ideal do sacerdócio. A leitura desse período nos mostra que é um eterno círculo vicioso, ao redor do eixo do sacrifício, pelo qual o povo permanece e aceita a dominação e a opressão do Templo de Jerusalém e do sacerdote. Então, Esdras funda uma nova ordem, em que o templo é o centro do culto e da dominação, dos governantes invisíveis, e que o sacerdócio que ele funda, na verdade, é opressor. E é isso que é a nova ordem mundial. Então a ideia dessas prevaleceu. Está aqui dito a citação na página 42, a conclusão. Fica claro, portanto, o papel religioso no processo. Em meio a tantos conflitos e preconceito, o livro de Neemias, no capítulo 10, mostra os deveres da comunidade para com o templo, obrigações essas que se traduzem em forma de dízimos e ofertas agrícolas, como já foi comentado. O livro de Zacarias também prima por enaltecer Zorobabel, que é rei de Davi, e ao sumo sacerdote Josué, que é verdadeiro. Mas, veja, Sandro Galiza faz uma forte denúncia a apresentar de maneira clara a ordem que Esdras criou, que se desenvolveu após o exílio, em uma frase simples: é um eterno círculo vicioso ao redor do eixo do sacrifício no templo, pelo qual o povo permanece passivo e aceita a opressão do templo e dos seus sacerdotes. Esta é a ordem de Esdras. Por quê? Porque ele diz: Deus perdoou Davi. Davi adulterou com Betsabá e ele perdoou. Deus perdoou tudo que o povo fez. Não deixou aquela geração entrar na Terra Prometida, mas a próxima entrou. E assim ele vai chegar à conclusão de que não importa o que quer que o povo faça, Deus perdoará. E ele vai fundar uma sociedade. E essa sociedade será chamada Kahal. Kahal quer dizer assembleia. E essa assembleia reúne os homens mais inteligentes do mundo, os judeus mais inteligentes do mundo. E a Kahal quem vai se transformar no movimento sionista mundial. Portanto, Esdras existe ainda hoje na família, na dinastia Rothschild, que é quem domina o mundo. E o que nós estamos vendo na guerra russo-ucraniana é Putin como se ressuscitasse Nicolau II, lutando por um reino messiânico que não é apenas um reino, como diz Jesus Cristo, do outro mundo, mas deste mundo. E a OTAN, do outro lado, governada pelos judeus, a OTAN é apenas um braço do judaísmo, da Kahal hebraica, lutando por esse reino. Todos os dois têm um pensamento materialista. Nenhum dos dois pensa como Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, foi revogada a promessa de um reino messiânico neste mundo. Mas, vamos ver dois discípulos de Jesus, a mãe deles dois, chegar para Jesus e dizer no Evangelho: Mestre, quando vieres com o teu reino, restaurarás o reino de Israel?
e ponha meus filhos, uma à tua direita, como teu ministro, e outro à tua esquerda, como teu outro ministro. Ainda se tem essa ideia. Mas o bom ladrão, Dimas, vendo Jesus morrendo na cruz, portanto, fora de cogitação qualquer ideia do reino material, Jesus está morrendo, crucificado, está quase a ponto de dar o último suspiro, e esse ex-ladrão compreende, numa inspiração do Espírito Santo, e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí está. Então, um ex-ladrão, arrependido, na hora da morte, compreende o grande mistério. O reino de Deus não é deste mundo, embora já comece nesse mundo. E aí, por causa desse reino, Esdras que o transforma. Sempre os judeus o entenderam de forma material e nunca compreenderam porque não chegavam a ele. E Esdras então chega à compreensão, entre aspas. Basta ser semente de Abraão. Então eu seria, porque eu sou circuncidado. Seria um forte candidato a Messias. Né? Mas é preciso seguir o quê? A lei. O pacto do Sinai, o código deuteronômico. E aí ele não segue. Não basta receber o corte no prepúcio. Para ser filho de Abraão, Jesus diz aqui, é preciso fazer as obras de Abraão. É preciso, portanto, seguir o pacto do Sinai. É preciso seguir a lei. Quem não viver pela lei, diz Moisés, morrerá pela lei. Esta é a mentalidade de Javé, o demiurgo, o anjo que nos governa. E aí, quando os fariseus dizem a Jesus: nós somos filhos de Abraão, ele diz: vós sois filhos do diabo, que é assassino e mentiroso, como vós. Instituído por quem? Pelo canalha do Esdras, na Mishnah, nos comentários. Ele vai deturpar toda a Bíblia, comentando ela da maneira que ele quer. Está aqui dito nesse livro. Eu tenho outro ainda mais claro do que esse daqui. Se esse daqui já deixa claro a obra de Esdras, é só ler. Eu tenho outro que, para surpresa de vocês, vai dizer que Karl Marx, nome falso de Moses Mordecai, judeu, pertence a Kahal. E que Vladimir Ulyanovich Lenin pertence a Kahal. Vou mostrar para vocês no nosso trabalho, na continuidade do nosso trabalho. Então, não é a questão de ser antissemita, veja bem, é uma questão de ser verdadeiro. É uma questão de fazer aqui o que Jesus Cristo diz aqui. Se vós fosseis semente de Abraão, farias também as obras de Abraão. Ou seja, não é suficiente apenas ser circuncidado como eu sou. É necessário cumprir a vontade de Deus. Até a morte, se for necessário. E morte de cruz. Ser crucificado. E se você não fizer isso, não és filho de Abraão. És filho do diabo, que é mentiroso e amante da mentira. E é essa a igreja que Esdras cria. E aí dizem para ele, vai ser o título desse vídeo, a frase final agora com que eu vou encerrar. Mas tu tens 50 anos, estás louco? Não tem nem 50 anos, dizes que sabes que Abraão fez boas obras? Ele diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Vai ser o título desse livro, desse vídeo. Viu minha face e se alegrou. E viu que eu vim como um rei pobre, ao contrário do Salmo 2 e do Salmo 110, que diz, os cães lamberão as feridas dos seus inimigos, tu os destroçarás como vasos de barro com cetro de ferro. Esse era o reino que estava prometido. Mas os judeus foram indignos. E essa é a minha revolta, porque teríamos hoje um reino messiânico, teríamos uma nova ordem mundial, segundo a ordem que está imposta no Código Deuteronômico e no Pacto do Sinai. Tudo isso foi pervertido. Por quem? Por Esdras e a Kahal. E a OTAN é um braço da Kahal, escondido. E o Movimento Sionista Mundial é o nome atual da Kahal. Aí o Espírito se move em mim e aí eu tenho que dizer a verdade. Então,
estamos vendo algo semelhante a o ressurgimento de um czar, Nicolau II, que foi o último, fiquei nele no vídeo anterior, na figura de Vladimir Putin, que é chamado de czar de brincadeira pelos jornalistas, lutando por um reino material. Ele é católico, embora ortodoxo, mas sabe que não é isso, ou não sabe. E vemos do outro lado a OTAN, representada pelos Estados Unidos, o maior país protestante do mundo, que também sabe disso, ou não sabe. Então a ignorância é absurdamente grande. Deus revogou sua promessa de dar a Israel um reino material. Revogou porque não basta ser sêmen de Abraão, não basta nascer do sêmen de Abraão. Aliás, os Rothschild nem são sêmen de Abraão, eles são Ashkenaz. Aqui está, no próprio livro de Isaac Isaacson, vou mostrar para vocês com mais calma, com mais cuidado, que há um povo que toma o lugar dos judeus semitas, e esse povo é quem governa. Esse povo que vai ser, na verdade, os governantes do mundo, esse povo, eu tenho que encontrar aqui no livro, mas se eu não encontrar não tem problema. Eles vão governar o mundo, eles vão se apossar da sociedade dos semitas e vão fazer tudo que seria prometido aos semitas. Oh, meu Deus, então terei que deixar para outro. São chamados os cázaros, e os judeus semitas os chamam de Ashkenaz. Aqui, em algum lugar, está escrito a imigração Ashkenaz. Os Ashkenaz tomam conta e submetem os judeus semitas. Portanto, acabou-se o reino prometido. Acabou-se o reino de Israel, tal como os judeus imaginavam que seria, um rei poderoso que venceria todos os seus inimigos. Então, essa luta pela liberdade de todos os habitantes da Rússia, mentida na Revolução Francesa, que não chegou, mentida na Revolução Russa, que não chegou, talvez mentida agora pelo Putin e pela OTAN. Só saberemos depois. Depois desse embate é que nós vamos ver, estou procurando aqui enquanto falo, né, a emigração dos Ashkenaz. Os Ashkenaz entram na história e aí submetem os semitas. Não vou encontrar mesmo. Então vamos deixar para a série, né? Então, os semitas perdem até mesmo o direito de governar o reino, mesmo espiritual, quando entra em cena a imigração Ashkenaz. E ficamos no assassinato do czar Nicolau II, o último czar, que parece ter renascido em Vladimir Putin, lutando contra a Kahal, que é a OTAN, ou Movimento Sionista Mundial. Mas quem está por trás de tudo isso é a dinastia Rothschild. E a dinastia Rothschild não é semita, é Ashkenaz, ou seja, é caucasiana. Se vocês olharem, tá aqui, achei, se vocês olharem o rosto, a face rosada de Lord Nathaniel, barão de Rothschild, vocês verão que ele é Ashkenaz, não é semita. Tenho de dizer isso, tenho de dizer a verdade, não posso não dizer. Já fui amordaçado 2 vezes, talvez seja outra, mas aqui, quem governa o mundo são os Ashkenaz, a família Rothschild, a dinastia Rothschild. Então, os semitas perderam até mesmo a possibilidade de um reino espiritual. Esperavam um reino material, perderam o reino espiritual. Tenho de dizer isso. Então, o que será se Putin ganhar? Ou seja, se o czarismo renasceu em Putin, então ele ganhará a guerra. Se, na verdade, a Kahal continua através de todos os seus meios, que estão ditos nos protocolos, é a mais pura verdade, o que ele disse aqui, quando ele fala dos protocolos aqui, né, ele diz,
a verdade. Ele faz aqui como se fosse uma crítica dizendo que é uma mentira. Olha, segundo esse livro, tomariam conta do ensino leigo, universal, gratuito, tomariam conta das propriedades agrárias e de todas as outras formas de produção. Para alcançar essa finalidade, deveriam usar todos os meios: a mentira, a corrupção, a devassidão, os vícios, a destruição, os sentimentos contra a família, etc. O primeiro passo a ser dado seria na Rússia, e o controle dos meios de comunicação. Isto foi ou não foi verdade? O que é que vocês estão vendo aí na mídia? A guerra midiática contra a Rússia. Mentiras e mais mentiras. E mentira dos dois lados. Ninguém sabe a quem obedecer. Ou seja, perdeu-se a noção do reino. Mas vamos dar esse vídeo, primeiro que tudo, essa noção, né? Quando falo contra os Ashkenaz, é porque não é a eles que é prometido o reino, é aos semitas, semente de Abraão. E os Ashkenaz são caucasianos, são de uma tribo bárbara chamada Cázaros. Portanto, perdeu-se completamente a ideia da promessa. E os judeus semitas sabem disso. Essa denúncia foi feita pelo rabino Israel David Weiss. E não era um reino material, mas Deus achou que os judeus semitas não mereciam e transforma tudo. Jesus Cristo vem pobre, montado no jumentinho, no domingo de Ramos, quando entra no templo de Jerusalém. Ou seja, e diz: meu reino não é deste mundo, para Pilatos. Quando Pilatos diz: tu é rei, sim, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E quando perguntam a ele se deve pagar o tributo ao governo, ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já separando os poderes, que vai ser feito efetivamente na Revolução Francesa. Mas os nossos padres estão morrendo de medo. E Dom Orlando Brandes, nas suas homilias, deixa claro que Putin é malvado, é perverso, porque um país poderoso está invadindo um país fraco, mas não vem que pelo lado de lá da fronteira. Os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a França estão armando a Ucrânia, dando um poderoso exército, dando um arsenal igual ao russo. Igual não, porque o russo tem o maior arsenal militar do mundo. Mas Putin disse: a nossa meta era tomar a Ucrânia em 3 dias, e a guerra fez anteontem 50 dias. Por quê? O culpado é a Carral, porque está armando os ucranianos. Mas ainda não chegamos ao nosso objetivo. Estamos falando da morte de Nicolau II, que parece ter ressuscitado em Vladimir Putin. Se for, a nova ordem mundial instaurada por ele será justa e fraterna. Aquilo que a Revolução Francesa prometeu e não cumpriu. Liberté, égalité, fraternité. Se for mais outra mentira, continuaremos pobres e desgraçados. Eu, como professor, depois de 22 anos de trabalho, com o conhecimento que eu tenho, ganho o salário miserável de R$ 1.690 por mês. Vocês acham? Então, o que é a OTAN eu já sei. Então, nada mais natural do que eu querer experimentar o que seria se a Rússia governasse o Brasil. Não é natural? Porque se eu já sei um lado da moeda, já sei que não presta, porque o que eu aprendi não adiantou nada. Tive 3 oportunidades de ser rico, mas todas as 3 tinha que me corromper, ser mentiroso, destruir a família, como está ali. Logo, os protocolos são verdadeiros. Porque eu tive 3 chances de ser muito rico, mas teria que ir contra o Código Deuteronômico, tinha que ir contra o Pacto do Sinai e, sobretudo, ir contra aquele que é a minha vida. Pois não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim, e eu estou pregado na cruz com Cristo. E aí ele vai poder dizer: não basta ser sêmen de Abraão. Isso foi o primeiro pacto, a Berit Milá. Agora Moisés esclareceu que é necessário cumprir a aliança do Sinai. E Josias deixou claro que para as bases de uma sociedade nova, justa, é necessário o Código Deuteronômico. Mas vocês não cumprem.
E aí o cínico do Herdas tem a coragem de fundar uma igreja chamada Carral, o nome é igreja também, viu? É anti-igreja, que diz a qualquer custo. Mas acontece que os semitas perderam. Então, quem está governando o mundo hoje não são os semitas. Ou seja, o sêmen de Abraão perdeu o controle. Perdeu totalmente. Quem está governando o mundo hoje é a família da dinastia Rothschild. Lord Nathaniel Barão de Rothschild é caucasiano. E você pode ver pela bochechinha rosada dele que ele não tem nada de um sheik do deserto como era Jesus. Não tem nada de semita. Então, Deus, Javé, os castigou enormemente. E agora o que nós estamos vendo é um embate. Mas um embate de ambos os lados por um reino material. Putin quer implantar uma nova ordem mundial, que substitua a da OTAN. E a OTAN quer sustentar a sua nova ordem mundial e piorar ainda mais, nos tornar mais escravos do que já somos. Tira a máscara, bota a máscara. Fica em casa, sai de casa. Só pode entrar em tal determinado lugar se tiver a carteirinha no time de futebol, só pode pertencer a um jogo o jogador que mostrar a carteirinha de vacinação. Quer dizer, estamos debaixo da maior das tiranias. E a Revolução Francesa mentirosamente prometia liberdade, igualdade, fraternidade. Portanto, a mentira, o engodo, o assassinato, né, o atentado contra a estabilidade da família, transformando as famílias em miseráveis, isso é a verdade. Não basta que sejas sêmen de Abraão. É necessário que façais as obras de Abraão. Se Abraão estivesse aqui, de Jesus a Caifás, cara a cara, não haveria de querer matar-me como você quer. Portanto, vosso pai não é Abraão. Eu honro o meu pai e faço as obras do meu pai. Mas você faz as obras do teu pai, e o teu pai é o diabo, assassino e mentiroso como tu. Desde o princípio, ele matou os nossos pais, mitologicamente Adão e Eva. E dizem, e como tu dizes que porque Abraão viu minha face e se alegrou, de Jesus Cristo. Mesmo eu sendo um pobre profeta, vagabundeando pela Galiléia e pela Judéia. E aí dizem, mas como tu dizes que viste Abraão e ele viu tua face e se alegrou, se não tens nem 50 anos? E ele diz a frase que merecia o apedrejamento e pela qual os judeus o crucificaram, porque era blasfêmia. Antes que Abraão viesse à existência, ei é. Essa palavra merecia o apedrejamento, era punida com apedrejamento. Eu sou. Só Deus pode dizer eu sou. Ei é. E ele diz na cara de Caifás. E diz 2 vezes. E no livro, no Evangelho de João, ele diz 4 vezes. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando o Filho do Homem for levantado na cruz, percebereis que eu sou. O verbo ser, sem complemento, é exatamente a única pessoa capaz de dizê-lo, é Deus. Porque todo ser humano tem um complemento, um atributo. Só Deus não pode ter um atributo, porque ele tem infinitos atributos. Jesus diz 4 vezes, só no Evangelho de São João. Antes que Abraão viesse à existência, ei é. Quando o Filho do Homem for levantado na cruz, percebereis que ei é. Por que vocês querem me apedrejar? Por qual obra que eu fiz? Por nenhuma boa obra querem te apedrejar, mas porque tu, sendo homem, te dizes Deus. Os judeus entenderam perfeitamente. E a prova disso é o apedrejamento. Por que quereis me apedrejar? Pergunta Jesus. Porque tu, sendo homem, te dizes Deus. E quando diante de Caifás, no julgamento final, Caifás diz, és o Messias, ele fica calado. E Caifás insiste, em nome do bendito eu te conjuro. Aí ele não pode calar. Tu és o Messias, ele diz, ei é. Ele devia dizer Ani. Seria na linguagem vulgar o que qualquer um deveria dizer.
E ele desafiando a autoridade de Caifás e desafiando a lei, ali, diante do tribunal, do Sinédrio, em vez de responder Ani, ele diz Eie. Caifás rasga as vestes e diz: blasfemou. Não temos necessidade de testemunha. Todos nós ouvimos. É digno de morte. Pois é dele que eu dou testemunho. É a ele que entreguei minha vida, meu coração, minha alma. É o Espírito dele que está sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu com a sua unção para libertar os pobres, para libertar os cativos, para evangelizar todas as nações, para anunciar a boa nova da salvação, abrir os olhos do surdo. Jesus Cristo é Senhor. Jesus é Adonai para a glória do Pai. Jesus é a salvação. E fora do nome de Jesus não há outro nome sob o qual o homem possa ser salvo. Isto é a voz do Espírito. E o Espírito diz à noiva: vem, ou seja, convida a humanidade. Vem! Ele está nos convidando nesse momento. Vem! Então aproveite. Vamos! E aí desfaçam toda a ideia de um professor Marlon antissemita, porque aqui a questão é a da verdade. Apenas isso. O professor Marlon é tomado pelo espírito da profecia e fala a verdade. E às vezes essa verdade é contundente. Mas não me tomem por antissemita. Sou antisionista. Porque o sionismo produziu a pobreza, a miséria e a guerra. Logo, os protocolos estavam certos. Deem seu Havit, como diz Renato, não deram até agora, e até o próximo. Esse vídeo está sendo gravado às 3 horas da manhã, já são 15 para as 4. Obrigado, assistam até o fim. Foi um pouco de desabafo, mas foi também um aclaramento. Até o próximo.